Eu gostaria de saber por que o vídeo viralizou, por que teve tanta repercussão nas mídias sociais. Eu acredito que esse vídeo tenha viralizado porque, dentre as muitas mazelas diárias que nós temos no Rio de Janeiro, não é comum que nós tenhamos exatamente esse tipo de crime, que é um estupro coletivo. Então, quando saiu a notícia de um crime de estupro coletivo, chamou a atenção da sociedade. Normalmente isso é uma notícia que vem relacionado a países estrangeiros, como por exemplo a Índia. Muito tem se falado sobre a cultura do estupro, mas o que é isso? A cultura do estupro é um conceito desenvolvido nos Estados Unidos na década de 1970, também chamado de rape culture, onde há a culpabilização da mulher, ou seja, a violência sofrida pela mulher é colocada culturalmente como se fosse culpa dela, a partir de uma inversão de valores, onde ela é que provoca a violência, por meio da sua roupa, por meio do seu comportamento, por meio da sua forma de viver ou de agir. Então, essa cultura do estupro ela é uma inversão desses papéis para a culpabilização da mulher e, com isso, tirar a culpa, desculpabilizar o verdadeiro criminoso, que é o homem. Esse termo alcança só o estupro ou trata de outras violências contra a mulher? Bom, a cultura do estupro ela não é só a violência física em si, mas é uma violência também com relação ao seu modo de viver, ao seu modo de agir, ao modo de vestir. E quando ela recebe a cantada na rua, a famosa cantada de pedreiro, ou quando ela é criticada pela sua vestimenta, quando ela é criticada por uma postura, se ela age fora dos padrões, isso também é uma cultura do estupro. Por quê? Porque a nossa sociedade é machista. Mesmo quando o homem é preso e vai para a cadeia, qual é a primeira coisa que a gente fala? Ele tem medo de virar mulherzinha na cadeia. Ou seja, a nossa cultura do estupro está tão enraizada no nosso ser, no nosso cotidiano, que mesmo a designação que nós damos, a punição ao estuprador, ela é carregada de uma designação machista, misógina, todo tipo de preconceito que vocês possam imaginar. Então, na verdade, a cultura do estupro ela está mais enraizada do que a gente imagina. Eu gostaria de saber o que é a proposta de castração química e se ela é constitucional. A questão de castração química é bem complexa. Na verdade, já foi utilizado em alguns países, é utilizado em alguns países também. E, pelo que consta, o índice de reincidência entre as pessoas que passa por esse tipo de questão realmente diminui. Então, é uma proposta que, a princípio, poderia ser considerada. A ideia é aplicar um tipo de injeção com hormônios no criminoso sexual para que ele tenha uma diminuição de libido e, com isso, ele não consiga realizar esse tipo de crime durante o período que ele esteja sofrendo esse tipo de tratamento. Constitucionalmente é complicado. Existe uma previsão, tanto na Constituição brasileira, quanto no Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional do qual o Brasil é signatário, que proíbe algum tipo de pena que venha a violar o corpo do apenado. E mesmo a proposta que diga que o próprio apenado venha a escolher entre abrir mão de um pedaço da pena para passar por esse tipo de tratamento, ainda assim me parece inconstitucional. Qual a parcela de culpa da vítima nesse caso? A vítima não tem nenhuma culpa. Em qualquer caso de estupro, a vítima não pode ser culpabilizada. Nem qualquer ato prévio que a vítima possa ter praticado, seja pela roupa que ela estava usando, seja pela ingestão de bebidas alcoólicas ou consumo de droga, a vítima nunca deve ser culpabilizada, responsabilizada, nem retirar a responsabilidade exclusivamente daquele que praticou, no caso, daqueles que praticaram o ato. É interessante saber qual é a postura correta da polícia sobre esse caso. A polícia, em primeiro lugar, quando tem ciência de um crime de estupro, deve tratar a vítima com acolhimento. Não obstante toda a violência física, psicológica, toda a agressão a que já foi exposta a essa vítima, a postura da polícia deve ser de acolhimento, de solidariedade, para não expor ainda mais violência a essa vítima. Por outro lado, deve também acreditar na palavra dela, porque muitas vezes a palavra da vítima é a única forma de prova do crime, o único meio de prova do crime de estupro. Eu gostaria de saber o que fica de bom e o que fica de ruim nessa situação. Bom, de bom, se é que se pode tirar alguma coisa boa de um episódio lamentável como esse,
se vê uma possibilidade de mudança social através da discussão travada. Esse final de semana, por exemplo, você imagina que uma enormidade de jovens vão estar por aí bebendo, usando algum tipo de entorpecente. Em alguns casos, as pessoas podem estar ali em situação de semiconsciência e talvez pensem duas vezes antes de cometerem um ato sexual não consentido com uma jovem que tenha perdido a consciência. Então, é um avanço social travado por conta dessa discussão dada durante a semana. Isso é interessantíssimo. De ruim, eu vejo a questão da polarização política, além do fato em si, óbvio. Durante a semana, a gente viu muito a questão sendo tratada como direita contra a esquerda, e eu acho que não é bem por aí que se deve levar. É um caso... Você trata a questão do direito da mulher e deve ser tratado como dois lados que tentem buscar soluções que podem ser até complementares, não devem ser vistas como quem tem a primazia do direito de defesa da mulher. Eu acho que essa polarização política é uma das coisas ruins que se viu durante a semana.